Espírito Santo, parte 1 do capítulo 2, por Tiago Nunes. Você lembra quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Há uma eternidade inteira contida nesse versículo. Não é apenas uma exortação moral, mas um chamado divino. Um convite para proteger o sagrado, manter aceso o fogo do Evangelho dentro de nós, não por esforço humano, mas pela presença viva do Espírito que habita e não visita o coração do crente. Esse bom depósito não é uma teoria teológica. É a verdade do Evangelho que foi confiada à Igreja. É a essência da fé que nos sustenta. É o tesouro da nova vida que nos foi dada em Cristo. Quando Paulo diz guarda, ele fala de zelo, de fidelidade, de vigilância espiritual. Não é guardar em um cofre, é guardar dentro da alma, na comunhão, na obediência, no viver diário. E veja a beleza disso. Não guardamos pela força da carne, mas mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito não é um visitante eventual, não é uma energia que aparece quando sentimos algo. Ele habita, ele é o selo, o penhor, a garantia de que pertencemos a Deus. Ele é a presença permanente do céu dentro do homem. Tudo o que somos, tudo o que cremos, tudo o que esperamos está entrelaçado nesse fio de ouro, o Espírito Santo em nós. Ele é o elo que conecta todos os alicerces da fé, desde a Trindade até a parousia, a segunda vinda gloriosa do Senhor. A fé cristã é como uma corrente celestial, onde cada elo revela um aspecto da verdade eterna. A Trindade, a encarnação, a cruz, a ressurreição, a justificação, a Igreja e o retorno de Cristo. Tudo isso se une e se mantém firme pelo Espírito que habita. Sem ele, a fé é teoria. Com ele, a fé é fogo. Sem ele, o Evangelho é doutrina. Com ele, o Evangelho é vida. Sem ele, o cristão é religioso. Com ele, o cristão é templo. A Trindade é o mistério do amor que se revela. A encarnação é esse amor vestido de humanidade. A cruz é o ápice desse amor sacrificial. A ressurreição é a vitória desse amor sobre a morte. A justificação é o presente desse amor ao pecador arrependido. E o Espírito Santo é o poder desse amor em nós, tornando-nos participantes da natureza divina, fazendo-nos filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. Tudo em nós foi pensado para ser habitação dele. O Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, mas para nos transformar. Ele não é um hóspede, é o dono. Ele não é uma visita, é o morador. Ele não é um sentimento, é uma pessoa. Mas o que significa de fato andar no Espírito? Não é uma vida mística ou inalcançável. É uma comunhão contínua, uma entrega diária, um permanecer em Cristo. É aprender a respirar em sintonia com o céu. O Espírito Santo habita em nós para nos conduzir a uma vida livre. Livre do pecado, livre da carne, livre do mundo. Ele não veio para nos dar um êxtase emocional, mas para nos conduzir à santificação prática. Paulo disse aos Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso não é poesia, é uma promessa. Andar no Espírito é viver sob uma nova direção, uma nova mente, uma nova consciência. É olhar o mundo e não se deixar arrastar por ele. É ouvir o som da tentação e permanecer firme, porque há um som mais alto ecoando dentro de você. O som do Espírito dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo é a voz que corrige, o fogo que purifica, o vento que impulsiona, o óleo que cura, a água que refresca, a pomba que habita. Ele é o selo da promessa e o poder da transformação. Quando Adão caiu, o homem perdeu a comunhão. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o Espírito restaurou essa comunhão. É Ele quem faz do homem terreno um homem espiritual. É Ele quem vence em nós o pecado, quem crucifica a carne, quem nos livra da sedução do mundo. Na cruz, Cristo venceu o pecado.
Na cruz a carne foi crucificada, na cruz o mundo foi julgado. Mas é pelo Espírito que essa vitória se torna real em nós. Não é um ato de esforço, é um ato de fé. É aprender a render-se, a depender, a permanecer. O Espírito Santo não trabalha com performance, ele trabalha com entrega. Ele não habita em corações cheios de si, mas em corações quebrantados. Andar no Espírito é algo que ninguém pode ensinar por completo. É algo que se descobre na prática da comunhão. É o segredo revelado entre lágrimas, no silêncio da oração, na renúncia do ego, na cruz diária. Quando você anda no Espírito, sua consciência se torna sensível à presença de Cristo. Nada se interpõe entre você e Ele. Se algo se interpõe, o Espírito te convence e você corre de volta à cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é vida de comunhão, não vida de supercrentes. É a vida normal do cristão. Habitar em Cristo não é opção, é essência. Sem isso, não há vida cristã. Cristo em nós é a esperança da glória. O Espírito em nós é a prova dessa esperança. Andar no Espírito é aprender a pensar nas coisas do alto. É levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. É permitir que a mente de Cristo governe a sua. É trocar ansiedade por confiança, medo por fé, culpa por arrependimento, orgulho por dependência. É um aprendizado, uma reeducação da alma. Quanto mais você anda no Espírito, mais livre você se torna. Quanto mais você obedece ao Espírito, mais forte você fica. Quanto mais você escuta o Espírito, mais semelhante a Cristo você se torna. E esse é o ponto central. O Espírito Santo habita em nós para nos conformar à imagem do Filho. O propósito do Espírito não é apenas nos encher, é nos moldar. O Espírito não veio apenas para derramar poder, mas para esculpir caráter. Ele não veio apenas para nos fazer falar em línguas, mas para nos fazer viver como filhos. Mas o que é um avivamento verdadeiro, senão o Espírito despertando novamente o que estava adormecido? O avivamento não é um evento, é uma invasão do céu. Não é um show, é um choro. Não é emoção, é transformação. O verdadeiro avivamento começa quando o Espírito sopra sobre corações cansados e reacende a chama da fé. Há 2000 anos de história da Igreja para nos ensinar o que é genuíno e o que é falso. Avivamento genuíno é aquele que restaura a centralidade de Cristo, a autoridade da palavra e a santidade da Igreja. O falso avivamento exalta o homem, o verdadeiro exalta o Cordeiro. O falso busca emoção, o verdadeiro busca arrependimento. O falso termina no palco, o verdadeiro começa no altar. Precisamos orar para que o Espírito vivifique novamente a sua igreja, não com barulho, mas com quebrantamento, não com fama, mas com fogo, não com aparência, mas com arrependimento. O Espírito não foi derramado para gerar fanatismo, mas para gerar frutos. Ele não veio para inflar egos, mas para curar corações. O cristianismo moderno tem se acostumado com o movimento, mas não com a presença, com a atividade, mas não com a unção, com o palco, mas não com o altar. Precisamos voltar a desejar o vigor da presença de Deus na vida diária, e não apenas nas reuniões. Porque a igreja é maior do que o culto. A igreja é um organismo vivo que respira o Espírito 24 horas por dia. Trabalhe, sirva, evangelize, ore, mas jamais se esqueça, tudo precisa ser revestido pelo Espírito. A vida cristã sem o Espírito é apenas religião. A reunião sem o Espírito é apenas agenda. O ministério sem o Espírito é apenas esforço humano. O Espírito é a centelha de tudo o que é vivo no reino. E ainda hoje, ele sopra. Às vezes começa com uma reforma, quando ele nos chama a alinhar a vida à palavra. Outras vezes começa com um derramar repentino, e então vidas são transformadas e a palavra é restaurada. Mas de um modo ou de outro, o propósito é sempre o mesmo.
recuperar o testemunho da glória de Deus na terra. Quando olhamos para o mundo, vemos trevas. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos luz. E quando olhamos para nós, precisamos chorar e clamar: Senhor, aviva a tua obra em nossos dias. Como nos dias de Esdras, é tempo de restaurar a palavra. Como nos dias de Neemias, é tempo de reconstruir os muros. Como nos dias de Elias, é tempo de restaurar o altar. Como nos dias de Pentecostes, é tempo de receber poder do alto. A Igreja de Cristo precisa de uma visitação fresca do Espírito. Não uma visitação emocional, mas uma transformação real. Um derramar que converta afeições, que transforme o coração, que gere arrependimento e santidade. Não limite a sua vida cristã à frequência de reuniões. Você não foi chamado para ir à igreja, mas para ser igreja. Você não foi salvo para frequentar cultos, mas para viver para Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo o que você tem pertence a Ele: o tempo, a casa, o corpo, o dinheiro, a família. Quando você usa o que é dele para si mesmo, você profana o sagrado. Mas quando você devolve tudo ao Senhor, o Espírito encontra liberdade para agir. O Espírito Santo quer converter não apenas nossas convicções, mas nossas afeições. Quer ganhar não apenas a nossa mente, mas o nosso coração. Quer transformar não apenas o que cremos, mas o que amamos. Porque no fim, o verdadeiro avivamento não é quando a igreja enche, mas quando o coração se esvazia. Não é quando o homem é exaltado, mas quando Cristo é tudo em todos. E quando isso acontece, o mundo percebe, não pela eloquência, mas pelo poder. Não pela aparência, mas pela presença. O Espírito Santo ainda habita em nós. Ele ainda convence, transforma, liberta, santifica e envia. Ele ainda faz nascer um novo amor por Cristo, uma nova fome pela palavra, um novo zelo pela santidade. Ele ainda acende o fogo. Guarda o bom depósito. Não deixe o sagrado ser diluído pelo mundano. Não negocie o Espírito por conforto, nem troque a comunhão pela distração. O Espírito é o selo do reino dentro de você. Cuide dessa chama, viva por ela. E quando a vida apertar, quando o mundo gritar, quando a carne quiser dominar, lembre-se, você não está só. O Espírito Santo habita em você. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Hoje vamos falar sobre os dons, os frutos e a ação contínua do Espírito em nós, a Igreja. Este é um tema que pode revolucionar a sua caminhada com Deus. Vamos juntos descobrir as maravilhas que Ele tem para nós. Para começarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Na primeira parte, vimos o derramamento do Espírito em Pentecostes, aquele evento espetacular que marcou o nascimento da Igreja. Mas a ação do Espírito Santo não parou ali. Aquele foi apenas o começo. Hoje, quero que olhemos para as consequências imediatas daquele dia. O que aconteceu com aquelas pessoas depois que foram cheias do Espírito Santo? A Bíblia nos mostra uma transformação radical. Pedro, aquele pescador que havia negado Jesus por medo, levanta-se com uma ousadia impressionante e prega uma das mensagens mais poderosas de toda a Escritura. Milhares de pessoas se convertem naquele dia. Isso não foi obra da eloquência de Pedro, foi a capacitação do Espírito Santo. É exatamente sobre essa capacitação que quero falar. Quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele não nos deixa como estamos. Ele nos equipa, nos dá coragem, nos dá palavras e nos impulsiona para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes, nós nos sentimos fracos, incapazes, tímidos para falar de Jesus ou para viver uma vida que o agrada. Pensamos, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Mas a boa notícia é que você não precisa conseguir sozinho.
O mesmo Espírito que transformou Pedro está disponível para você e para mim hoje. Ele é a nossa força na fraqueza, a nossa coragem no meio do medo. A vida cristã não é sobre nosso esforço, mas sobre nossa rendição ao poder do Espírito Santo que opera em nós. Vamos agora falar sobre um aspecto fundamental, os dons do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos apresenta uma lista variada de dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. É importante entendermos que esses dons não são troféus para exibir nosso nível de espiritualidade, de forma alguma. Paulo deixa bem claro o propósito dos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, para a edificação da igreja, para o bem de todos. Cada dom é uma ferramenta que o Espírito Santo nos confia para que possamos servir uns aos outros e para que o reino de Deus avance. Você não precisa ter todos os dons, mas Deus, em sua soberania, distribui a cada um conforme Ele quer, para que juntos, como um corpo, possamos funcionar em perfeita harmonia. Talvez você esteja se perguntando, mas qual é o meu dom? A melhor maneira de descobrir é se envolvendo. Sirva na sua igreja, esteja disponível para ajudar as pessoas, ore, estude a palavra. À medida que você se coloca à disposição de Deus, Ele mesmo revelará as áreas em que você é mais eficaz. E lembre-se, nenhum dom é mais importante que o outro. O corpo precisa tanto dos olhos quanto dos pés. Na igreja, todos nós somos importantes e temos um papel fundamental a desempenhar através dos dons que o Espírito nos deu. Mas, tão importante quanto os dons, ou até mais, são os frutos do Espírito. Enquanto os dons são ferramentas para o serviço, o fruto é a evidência do nosso caráter transformado por Deus. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que a palavra está no singular, o fruto. Não são frutos como se pudéssemos escolher um ou outro. É um conjunto completo, um pacote que evidencia uma vida que está verdadeiramente conectada com a videira, que é Cristo. De nada adianta operar em dons maravilhosos se o nosso caráter não reflete o amor e a santidade de Deus. Jesus nos advertiu sobre aqueles que diriam: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Ele lhes dirá: nunca vos conheci. Isso é muito sério. A verdadeira espiritualidade não é medida pelos dons que manifestamos em público, mas pelo fruto que produzimos em nosso dia a dia, na forma como tratamos nossa família, nossos colegas de trabalho, como reagimos sob pressão. O fruto do Espírito é a beleza de Cristo sendo formada em nós, e isso não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de rendição, de permitir que o Espírito Santo pode o que não é bom e cultive em nós o que agrada a Deus. Então, como podemos cultivar esse fruto? A resposta é simples, mas profunda: andando no Espírito. Gálatas 5,16 nos diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa viver em constante comunhão com Ele. Significa começar o dia com oração, meditar na palavra, buscar sua direção em cada decisão, ser sensível à sua voz. É uma decisão diária de submeter a nossa vontade à vontade dEle. Quando fazemos isso, quando escolhemos alimentar o nosso espírito em vez da nossa carne, o fruto começa a brotar naturalmente. A paz que excede todo entendimento começa a governar nosso coração, mesmo em meio às tempestades. O amor se torna a nossa linguagem principal, a alegria se torna a nossa força,
e o domínio próprio nos capacita a vencer as tentações. Viver no Espírito não é uma opção para o cristão, é a essência da vida cristã. O Espírito Santo é também o nosso consolador e intercessor. Em Romanos 8:26, a palavra nos diz algo maravilhoso. Do mesmo modo, também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você já se sentiu sem palavras para orar? Cansado, angustiado, sem saber o que pedir a Deus? Nesses momentos, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós conhece a nossa dor mais profunda, conhece as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. E Ele pega essas nossas fraquezas, essas nossas orações imperfeitas e as leva diante do Pai de uma forma perfeita. Ele intercede por nós. Que consolo maravilhoso saber que temos um ajudador divino orando por nós e em nós a todo instante. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre a oração. A oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo dinâmico, onde o próprio Deus nos ajuda a falar com Ele. Portanto, mesmo quando você se sentir fraco, ore. Mesmo quando as palavras não vierem, apenas se coloque na presença de Deus. O Espírito Santo está ali, interpretando os gemidos do seu coração e apresentando-os ao Pai. Ele é o nosso maior parceiro de oração. Finalizando o nosso estudo de hoje, quero reforçar que a vida com o Espírito Santo é uma aventura diária de descoberta, crescimento e transformação. Ele é a pessoa da Trindade que está aqui conosco, nos guiando, nos ensinando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos revela Jesus e nos atrai para mais perto do Pai. Meu convite para você hoje é que você busque intencionalmente um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Não o trate como uma força ou uma influência, mas como uma pessoa. Converse com Ele. Peça a sua ajuda. Peça para ser cheio dele todos os dias. Abra o seu coração para que ele manifeste tantos dons quanto o fruto em sua vida. Deixe que ele te capacite, te console e te guie em toda a verdade. A vida cristã plena e abundante que Jesus prometeu só é possível através do poder e da presença do Espírito Santo em nós. Que esta palavra encontre um lugar fértil em seu coração. Que você saia daqui hoje com um desejo renovado de conhecer mais e mais o nosso amado Espírito Santo. Ele é o maior presente que o Pai nos deu depois de Jesus. Você lembra, irmão, que quando Pedro toma a palavra, ele não apenas fala ao povo, mas anuncia a ação transformadora de Deus, que rompe com o pecado e a sedução do mundo? É exatamente sobre isso que quero falar hoje, porque é algo que toca diretamente a nossa alma. Nós vivemos em tempos em que o mundo nos oferece rostos encantadores, promessas vazias e brilhos que seduzem. Mas tudo isso é ilusão. O Espírito Santo, pelo poder do que Cristo realizou na cruz, nos chama a discernir e a permanecer firmes, porque somos chamados para algo maior do que as vaidades passageiras deste mundo. O mundo é sedutor. Ele se apresenta como um banquete de prazeres, riquezas e poder. Mas, na verdade, é uma armadilha que rouba o coração de quem não habita firmemente em Cristo. Ele mostra apenas a face luminosa, a parte atraente, e esconde a escuridão que devora por dentro. Quantas vezes corremos atrás dessas ilusões, irmãos, apenas para nos encontrarmos de mãos vazias, vazios de propósito e de paz. Lembram-se de Alexandre o Grande. Depois de conquistar todo o mundo conhecido de sua época, ele pediu que fosse enterrado com as mãos para fora do esquife, para que todos soubessem: nada trouxera deste mundo e nada levaria dele. E ele, irmão, era um ímpio, sem a vida do Espírito. Mas nós que confessamos Cristo como Senhor, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, como é que nos deixamos enganar pelo brilho do mundo?
Nossa maior necessidade é que o Espírito Santo nos transforme, que Ele nos faça viver para Cristo em todas as áreas de nossas vidas, que não tomemos decisões baseadas apenas no desejo humano, na presunção ou na ilusão, mas que cada passo, cada escolha seja guiada pela Sua vontade perfeita. Quando nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, o que queres que eu faça? Abrimos espaço para que Ele nos conduza ao centro de Sua vontade, onde há plenitude de vida. Não nos contentemos com a periferia, com a mediocridade espiritual. Muitos cristãos, ainda que nascidos de novo, vivem na periferia do propósito divino, como o populacho de Israel, sempre rodeando, sem compromisso genuíno, seguindo a multidão. Lembrem-se do que aconteceu no deserto, quando o povo, insatisfeito com a provisão de Deus, desejava voltar ao Egito, esquecendo o livramento que o Senhor lhes concedera. Quantos de nós repetimos esse erro em nossas vidas, desejando a segurança do mundo, enquanto desprezamos a abundância que Deus nos dá? Moisés se posicionou firme, clamando: quem do Senhor venha até mim. Êxodo 32, 26. Essa palavra soa como um trombone nos nossos ouvidos hoje. O Senhor nos chama a nos separar do que é impuro, a viver em santidade, a manter-nos firmes no propósito do céu. Paulo reforça isso aos Coríntios. Sai dela, povo meu, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. A separação não é apenas física, mas espiritual e moral. É o chamado para que nos tornemos vasos íntegros, cheios do Espírito, refletindo o caráter de Cristo em cada atitude. A tentação do mundo é poderosa, mas a graça de Deus é maior. Onde o mundo nos prende com riquezas, prazeres e poder, o Espírito nos liberta com amor, paciência e domínio próprio. O sal, irmãos, se torna insípido quando se mistura demais com o mundo. E o Senhor nos chama para ser sal, sal puro, sal com sabor, para preservar e abençoar a terra. A igreja, enquanto corpo de Cristo, deve refletir essa intensidade. Nosso Senhor nunca foi mediano, nunca foi em cima do muro. Ele amava profundamente, repreendia com autoridade, conduzia com sabedoria e vivia completamente alinhado à vontade do Pai. Esse deve ser o caráter da igreja, do cristão verdadeiro, íntegro, ardente e transformado pelo Espírito. Tiago nos adverte que o homem de ânimo dobrado é inconstante em todos os seus caminhos e não espere receber algo do Senhor. Tiago 1:8. Precisamos, portanto, buscar a sabedoria que vem do alto, depender do Espírito Santo para discernir, escolher e caminhar segundo a vontade de Deus, e não segundo nossos olhos ou desejos naturais. Lembremos de Ló e Abraão. Ló escolheu segundo sua visão natural, sua prosperidade e conforto, e caiu em Sodoma. Abraão, no entanto, confiou na soberania de Deus, permitindo que a vontade do Pai determinasse o caminho. Quantas vezes seguimos nossos próprios interesses, esquecendo que fomos chamados para um propósito celestial, para uma vocação soberana? O Espírito Santo nos capacita a viver em dependência de Deus, a reconhecer nossa fragilidade e a entender que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Somos vasos de barro, mas carregamos o tesouro de Cristo. Ele nos ensina, nos molda e nos conduz a uma vida de santificação e santidade. Não devemos confiar na saúde, na prosperidade ou nas bênçãos temporais, porque tudo que é terreno é passageiro. Nosso verdadeiro tesouro é espiritual, e nossa segurança está no Senhor, não nas circunstâncias da vida. A palavra nos lembra que fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção, Efésios 4:30. Não entristeçais, portanto, o Espírito Santo com amargura, ira, cólera, malícia ou blasfêmia.
Cada uma dessas atitudes nos afasta de Deus e impede que sua presença transforme nossa vida. Devemos examinar nossos corações, identificar onde somos ácidos, onde o pecado tem entrado e renunciar a tudo que nos separa do Senhor. O amor do Espírito Santo é puro, paciente e cheio de graça, e ele nos chama a refletir esse mesmo amor em nossas relações, em nossa casa, no trabalho e na igreja. Quando permitimos que o Espírito nos encha continuamente, Efésios 5:18, começamos a viver uma transformação profunda. O imperativo grego indica um processo contínuo. Não é apenas um momento, mas uma vida inteira sendo moldada, continuamente cheia do Espírito. É o Espírito que opera em nós, que nos fortalece, que nos capacita a resistir ao pecado e a caminhar em domínio próprio. Precisamos dessa renovação diária, dessa comunhão constante, para que nossa luz permaneça acesa, para que sejamos verdadeiros testemunhos do amor e do poder de Deus neste mundo. O Senhor nos pede que recebamos suas correções, que permitamos que Ele corte o que não agrada, assim como o sacerdote que podava os pavios para que a luz permanecesse acesa. Precisamos tanto da obra corretiva do Espírito em nós, quanto do frescor de sua comunhão, como o óleo que mantém a lâmpada acesa. Sem uma dessas dimensões, nossa fé se torna estagnada, nossas obras vazias. Mas com ambas, somos transformados, purificados e fortalecidos para cumprir a vontade do Pai. Não se esqueçam, irmãos, a verdadeira sabedoria vem do alto. Peçam a Deus discernimento para não serem seduzidos pelo mundo, para não seguirem os caminhos da carne, mas para viverem em santidade, arrependimento e domínio próprio. Lembrem-se de que nossas escolhas devem engrandecer Cristo, não nossa própria vontade. Viver para Cristo é a maior expressão de liberdade, de propósito e de plenitude. É entender que cada momento, cada decisão, cada batalha é uma oportunidade para glorificar o nome de Jesus, seja na vida, seja na morte, na abundância ou na escassez. A graça de Deus é suficiente para nós, segundo Coríntios 12:9. É na fragilidade que aprendemos a depender do Senhor, que experimentamos o poder do Espírito Santo operando em nossas vidas, que a vida de Cristo se manifesta em nós. Cada dificuldade, cada provação, cada limitação física ou emocional é uma oportunidade para experimentar a profundidade da graça, para aprender humildade, paciência e confiança absoluta em Deus. Portanto, irmãos, examinem seus corações. Onde há amargura, onde há ira ou cólera, onde a malícia tem se manifestado. O Espírito Santo não habita em amargura. Ele é amor, bondade, paciência, mansidão e fidelidade. Quando permitimos que Ele opere em nós, nossas relações mudam, nossas decisões se alinham à vontade de Deus e nossa vida torna-se um testemunho vivo do poder redentor da cruz. Não se iludam com as promessas do mundo. Não coloquem nada acima de Cristo. A verdadeira liberdade é viver para Ele, ser conduzido pelo Espírito Santo e ser continuamente transformado pela Palavra de Deus. A vocação celestial que recebemos é soberana, gloriosa e eterna. Cada escolha, cada ação deve refletir isso. É preciso ainda, irmãos, entender a importância de sermos perseverantes. A vida cristã não é um instante, não é uma emoção passageira. Ela é construída diariamente por meio da obediência, da oração, do estudo da palavra, da disciplina espiritual. É a persistência no arrependimento, a prática do domínio próprio, a busca contínua pela santificação que nos coloca em posição de sermos realmente instrumentos de Deus neste mundo. Assim como o Senhor Jesus enfrentou tentações sem ceder, nós também somos chamados a resistir, sabendo que o Espírito nos dá força, discernimento e coragem. A cruz não foi apenas para nos salvar do pecado, mas para nos ensinar a viver em liberdade do pecado, para nos capacitar a viver uma vida de vitória,
mesmo em meio às adversidades. A igreja precisa despertar para a realidade de que o Espírito Santo deseja habitar plenamente em nós, não de forma superficial, mas de maneira transformadora. Ele não vem apenas para nos confortar, mas para nos desafiar, para nos purificar, para nos conduzir a uma vida de fruto abundante, onde amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio sejam evidentes. Gálatas 5, 22, 23. E finalmente, irmãos, entendamos que essa vida de plenitude e santidade é para todos que desejam verdadeiramente seguir a Cristo. Não importa onde você esteja, o que tenha feito ou quanto tenha falhado no passado. O Espírito Santo é fiel e Ele quer restaurar, curar e encher cada coração disposto a abrir mão do mundo e entregar-se totalmente ao Senhor. Vamos avançar e explorar outra faceta maravilhosa do Espírito Santo, o seu papel como nosso consolador e guia. Já se sentiu perdido? Sozinho? Como se ninguém no mundo pudesse entender o que você está passando. A boa notícia é que você nunca está realmente sozinho. Jesus, antes de ascender aos céus, nos fez uma promessa incrível. Ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Esse Consolador é o Espírito Santo. Pense nisso por um momento. A palavra Consolador, no original grego, é Paracletos. Isso significa muito mais do que alguém que apenas nos dá um tapinha nas costas. Um Paracletos é alguém chamado para ficar ao seu lado. É um advogado, um intercessor, um ajudador, um encorajador. Ele está ao nosso lado em cada batalha, em cada momento de dúvida, em cada lágrima. Quando a angústia bate à porta, quando a ansiedade parece tomar conta, é o Espírito Santo que vem e sussurra paz ao nosso coração. Ele nos lembra das promessas de Deus. Ele nos lembra de que não estamos sozinhos nessa jornada. Ele nos fortalece por dentro, nos dando uma força que não vem de nós mesmos, mas dele. Ele é o conforto que transcende qualquer entendimento humano. Muitas vezes, tentamos encontrar consolo em lugares errados, não é verdade? Buscamos em pessoas, em bens materiais, em distrações, e até podemos encontrar um alívio temporário, mas o verdadeiro e duradouro consolo, aquele que preenche o vazio da alma, só pode ser encontrado na presença do Espírito Santo. Ele conhece a nossa dor mais profunda, pois habita em nós. Mas o papel dele não para por aí. Além de ser o nosso consolador, ele é também o nosso guia. Jesus disse que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Imagine ter um GPS divino para a vida. É exatamente isso que temos no Espírito Santo. Quantas vezes nos deparamos com decisões difíceis? Qual caminho seguir? Qual a decisão certa a tomar? Isso é da vontade de Deus para mim? São nessas horas que precisamos aprender a silenciar as outras vozes e ouvir a voz suave do Espírito. Ele não grita, ele sussurra. Ele fala ao nosso espírito através da palavra de Deus, através de uma paz inexplicável, através de circunstâncias que ele mesmo orquestra. Ele nos guia em nossas decisões diárias, desde as mais simples até as mais complexas que definem o nosso futuro. Ele nos guia para a verdade. Em um mundo cheio de mentiras, de meias-verdades e de confusão, o Espírito Santo é a nossa bússola. Ele nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Ele ilumina as Escrituras para nós, revelando a profundidade da palavra de Deus e aplicando-a de forma pessoal e relevante às nossas vidas. Sem ele, a Bíblia seria apenas um livro de histórias antigas. Com ele, ela se torna viva e poderosa. E essa guia não é apenas para grandes decisões. Ele nos guia em como amar melhor as pessoas ao nosso redor, em como ter mais paciência, em como perdoar quem nos feriu. Ele nos guia no processo de santificação, nos moldando dia após dia para sermos mais parecidos com Jesus.
É um trabalho contínuo, uma parceria diária. Então, a grande questão é: como podemos experimentar mais desse consolo e dessa guia em nossas vidas? O primeiro passo é reconhecer a nossa necessidade. É admitir que sozinhos nós não conseguimos. É ter a humildade de dizer: Espírito Santo, eu preciso de ti. Preciso do teu consolo, preciso da tua direção. O segundo passo é cultivar um relacionamento com Ele. Assim como qualquer amizade, nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa de tempo e atenção. Separe momentos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio e ouvi-lo. Ore não apenas pedindo coisas, mas conversando com Ele como um amigo. Diga a Ele seus medos, suas alegrias, suas dúvidas. Inclua-o em sua vida diária. E claro, mergulhe na palavra. É através da Bíblia que o Espírito Santo mais claramente fala conosco. Quanto mais conhecemos a palavra, mais familiarizados nos tornamos com a sua voz. Ele nunca irá nos guiar para algo que seja contrário ao que está escrito na Bíblia. A palavra é o nosso porto seguro, a nossa referência. Quando aprendemos a andar nessa intimidade com o Espírito Santo, a vida se transforma. O medo dá lugar à confiança, a confusão dá lugar à clareza. A tristeza dá lugar a uma alegria que não depende das circunstâncias. Passamos a viver uma vida guiada pelo céu, mesmo com os pés aqui na terra. Pense em uma situação difícil que você está enfrentando agora. Uma decisão que precisa tomar ou uma dor que está sentindo. O Espírito Santo não é um visitante que vem e vai à vontade, nem um símbolo religioso que se invoca em rituais vazios. Ele é o Deus vivo que habita em nós, a presença que transforma, que corrige, que consola e que capacita. Mas, ó irmão, quão muitas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes tentamos chamar o Espírito Santo com palavras e gestos, enquanto nossos corações estão manchados por motivações impróprias, pensamentos impuros, ressentimentos ou cobiça? Isso, meu irmão, é malícia, é desonrar a própria habitação de Deus. Não adianta repetir: vem, Espírito Santo, vem, se a vida que carregamos é contrária ao caráter de Cristo. Ele já habita em nós, e nossa tarefa é aprender a viver nele, a permitir que ele se alegre em derramar sua glória sobre nossas vidas. A santidade não é um show. É uma vida entregue, diária, onde cada pensamento, palavra e ação são temperados pelo Espírito. Vamos entender o oposto do que entristece o Espírito, porque conhecer o negativo nos ajuda a valorizar o positivo. O apóstolo Paulo nos instrui: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Pergunte a si mesmo: o que você faz é movido por benignidade? Seu coração é um coração de compaixão ou de indiferença? Você é capaz de perdoar, de caminhar junto, mesmo com aqueles que desafiam a sua paciência, que têm personalidades opostas à sua, que são diferentes, que erram e decepcionam? Olhe para Barnabé, descrito em Atos como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele não escolheu com quem andar. Ele escolheu obedecer ao Senhor e por isso muitos creram no Evangelho por intermédio dele. A benignidade, meu irmão, é a marca daqueles que estão sendo moldados pelo Espírito. É um coração que aprende, todos os dias, a sofrer junto, a suportar, a perdoar, a caminhar em amor, sem fazer acepção de pessoas. A vida cristã não é feita de preferências, é feita de compromisso com Cristo. Quando você evita um irmão porque ele é inconveniente ou porque seu temperamento não combina com o seu, você entristece o Espírito. Deus comprou você e o seu irmão para habitar no mesmo corpo, para caminhar juntos, e isso exige misericórdia e paciência. Perdoar é um ato ascensional, é um treinamento espiritual que eleva a alma. Jesus disse 70 vezes 7. Não como um limite, mas como um sinal da plenitude divina. 7 é o número da perfeição.
E 70 vezes 7 é a perfeição multiplicada, a plenitude do perdão, uma vida inteira aprendendo a perdoar, a liberar, a amar sem medida. O perdão é um exercício espiritual, um dom do Espírito Santo que se manifesta em corações rendidos. Se o Senhor nos perdoou sem limites, como ousamos reter ofensa contra o irmão? E ainda assim, o chamado de Deus vai além. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não estamos falando de imitação superficial, de copiar gestos ou palavras. Imitar Deus como filhos significa participar da mesma natureza. Um filho compartilha da vida do pai. Um empregado apenas obedece. Ser imitador como filho é viver o que Cristo viveu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, caminhar em santidade com a consciência de que somos templos do Espírito Santo, andar em amor, no ágape que Cristo nos ensinou. É um aprendizado para a vida inteira. É entregar-se a si mesmo pelos outros, como Cristo se entregou por nós, como oferta agradável a Deus. Amar em profundidade é um exercício diário, é uma batalha contra a nossa carne, é uma escolha de cada momento. E essa escolha se manifesta na pureza de nossas ações. Paulo adverte, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. A imoralidade sexual, a cobiça e todas as formas de impureza não são apenas pecados comuns, são ataques diretos ao templo do Espírito Santo. Cada cristão deve cuidar do próprio corpo, porque ele é a habitação de Deus, e cada ato de impureza é uma afronta à santidade que Deus espera em nós. O cuidado com a pureza não é apenas moralismo, é espiritualidade prática. Como podemos viver uma vida abundante se alimentamos a carne e ignoramos o Espírito? Como podemos proclamar a glória de Deus se nossa própria vida contradiz a palavra? Paulo nos lembra que devemos falar palavras de gratidão, evitar conversas torpes, palavras vãs ou chocarrices. Toda palavra que não vem de um coração disciplinado, silenciado na presença de Deus, é vazia. O silêncio do Espírito molda nossa fala. O domínio próprio não é apenas controlar a língua, é permitir que Cristo habite em nós de tal forma que cada palavra carregue peso, verdade e vida. Falar sem controle é falar por vaidade, é expor uma alma não transformada. O Espírito Santo, portanto, é um ministério vivo em nós. Ele é compassivo, benigno, tolerante, mas também é profundo e exigente. Ele nos corrige, nos chama, nos mostra o pecado, nos dá convicção e nos guia à santidade. Ele nos ajuda a separar o que agrada a Deus do que é fútil, a discernir entre a carne e o Espírito. Paulo escreve aos Efésios lembrando que fomos selados no dia da redenção. O Espírito é nosso penhor, nossa garantia, nosso tesouro interior. Ele nos resgata do pecado, nos purifica, nos conduz à maturidade e quer que aprendamos a viver em plenitude, não apenas a conhecer doutrina. Conhecer é importante, mas viver no Espírito é essencial. Não podemos ser como o sapo que não é sapo, nem a pomba que não é pomba, misturados e sem identidade. O cristão que não vive no Espírito torna-se sal insípido, inútil. Ele não pertence ao mundo, mas também não vive a vida abundante em Cristo. O Espírito Santo deseja habitar em cada detalhe do nosso coração, moldando nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões e nossas relações. Ele quer ser ouvido, compreendido e amado. Se ouvirmos sua voz, Ele nos guiará à renovação diária. Se o nosso coração permanecer endurecido, perderemos a profundidade da comunhão que Ele deseja. A boa notícia é que o Espírito Santo foi dado a nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, e quer produzir em nós um genuíno arrependimento. Ele quer formar Cristo em nós, nos transformar no caráter, na mente e nas afeições.
Cada cristão deve abrir o coração em oração, pedindo: vem, Espírito Santo, visita-me, transforma-me, ensina-me, corrige-me, consola-me. É no silêncio da alma, na intimidade com Deus, que a transformação acontece. Ele rachará a casca do coração endurecido, abrirá caminhos que pareciam impossíveis, restaurará famílias, purificará pensamentos, aquecerá corações e fortalecerá a fé. O arrependimento verdadeiro não é apenas reconhecer o pecado, é uma entrega profunda, diária, da mente, do coração e das ações. É permitir que o Espírito Santo renove a mente, que molde os desejos, que purifique as afeições. A vida cristã é um processo contínuo de santificação, e cada passo é guiado por Ele. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, há apenas rendição, oração, estudo da palavra, obediência e confiança. O Espírito nos ensina a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, entre o que nos enriquece espiritualmente e o que nos corrompe. A transformação que o Espírito quer produzir em nós é completa, não é parcial, não é superficial. Ele deseja restaurar cada área da vida, o coração, os pensamentos, as palavras, as atitudes, os relacionamentos. Ele quer que sejamos santos, separados, que a nossa presença seja um reflexo do caráter de Cristo. A cada dia, Ele nos chama a morrer para a carne e viver para o Espírito. E quando obedecemos, experimentamos um poder que não se explica: paz em meio às tempestades, alegria em meio à dor, sabedoria em meio à confusão. Portanto, irmão, não deixe que o espírito seja entristecido. Não permita que sua vida seja governada por vaidades, por malícias ou por impurezas. Permita que ele habite plenamente, que produza frutos visíveis: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada fruto é um reflexo da presença de Cristo em nós. Cada fruto é um testemunho de que estamos vivendo não para nós mesmos, mas para aquele que nos amou primeiro. O Espírito Santo é nossa força, nosso conselheiro, nosso consolador. Ele é a luz que guia nossos passos, mesmo quando o caminho parece escuro. Ele é o fogo que purifica, mesmo quando enfrentamos provações e tentações. Ele é a presença que nos ensina a perdoar, a amar e a andar em santidade. Quando pedimos sinceramente: vem, Espírito Santo, transforma-me, abrimos espaço para que Ele nos molde, nos ensine, nos cure e nos capacite a cumprir nosso chamado. E assim, irmão, a vida no Espírito é um chamado diário, uma escolha contínua, uma rendição profunda. Não há outro caminho para experimentar a plenitude de Deus, para viver a verdadeira liberdade, para refletir Cristo no mundo. O Espírito Santo deseja habitar em nós plenamente, para que sejamos sal da terra, luz do mundo, testemunhas vivas da glória de Deus. Ele quer que nossa fé seja ativa, nosso amor seja prático, nossa vida seja santa. Ele quer que cada pensamento seja transformado, cada palavra seja cheia de graça, cada ação seja um reflexo de Cristo. Que o Senhor nos ajude, pela sua misericórdia, a estarmos diante dele com corações rendidos, sensíveis à sua voz, dispostos à transformação. Que nos conceda humildade para reconhecer nossas falhas, coragem para enfrentar nossas fraquezas e perseverança para andar no caminho da santidade. Que nos dê um desejo ardente de buscar a sua presença, de ouvir sua voz e de obedecer aos seus mandamentos. Que sejamos pessoas benignas, compassivas, cheias de fé, cheias do Espírito, para que o mundo veja em nós a glória de Cristo. E, acima de tudo, que possamos experimentar o profundo gozo de saber que somos amados, perdoados, e que o Espírito Santo habita em nós, guiando-nos à vida eterna, moldando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver para a glória de Deus. Que cada um de nós possa dizer com sinceridade e convicção:
Senhor, transforma-me, purifica-me, guia-me, capacita-me e derrama sobre mim o Teu Espírito Santo para que eu viva plenamente em Ti. Eu quero te encorajar a fazer um exercício simples. Feche seus olhos por um instante e apenas diga: Espírito Santo, Consolador, eu te recebo. Fala comigo, me guia, me conforta. Entregue essa situação a Ele. Confie que Ele está ao seu lado, pronto para agir. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia mística. Ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, e Ele anseia por ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Ele quer ser o seu melhor amigo, seu conselheiro mais confiável, seu guia mais seguro e seu consolo mais profundo. Que possamos hoje abrir nosso coração por completo para a atuação do Espírito Santo. Que possamos aprender a depender dele em todos os momentos, permitindo que ele nos console em nossas aflições e nos guie em toda a verdade. A vida com ele é uma aventura de fé, crescimento e descoberta constante. Espero que essa mensagem tenha abençoado sua vida tanto quanto me abençoou prepará-la. Este é um assunto sobre o qual poderíamos falar por horas, e ainda assim, mal arranharíamos a superfície de sua grandeza. Muito obrigado por assistir até aqui, pela sua companhia e pelo seu carinho. Se este vídeo falou com você, deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando como o Espírito Santo já te consolou ou te guiou. Eu adoro ler e interagir com vocês. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.